Amanhã já foi, de novo no ar com a nossa série sobre oportunidades, empregos de Web3, metaverso. E a gente está com um convidado, que já agora já é da casa, que é o Vitor Valente, está com a gente aqui. Tudo bem, Vitor? Adriana ali do outro lado também, deixa eu dar um oizinho para todo mundo perguntar se está tudo bem, está tudo certo. Oi, gente. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês de novo. Vocês são ótimos. Oi, Vitor, que legal ter você de novo aqui para falar sobre isso. É muito bom. Da última vez tivemos com o Vitor, nós falamos aí dos desafios da descentralização, e agora a gente caminha aí para falar de outros desafios para os profissionais de área jurídica, né? Quais são as oportunidades que nós temos? Deixa eu fazer aquela apresentação do Vitor, né? Vamos falar quem é o Vitor. Ele é advogado na área de criptoló, olha que interessante, da FC2M Law, e um dos membros fundadores aí, uma das nossas comunidades mais queridas e participativas aqui do podcast, que é o pessoal da Bankless Brasil DAO. E o Vitor, bom, você já tem aqui a parte mais curiosa dessa conversa, é que você é um advogado na área de criptoló. Eu não acho que existam muitos profissionais da área de criptoló. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que que faz, né, a área de criptoló, e se você já entrou direto nessa área ou você também fez alguma transição, né, uma área tão tradicional, tão antiga quanto o direito, e para uma coisa mais aí presente na Web3. Com certeza. A gente... É uma dúvida muito comum. Muitas pessoas me perguntam, né? O que que um advogado de cripto faz? Como é que você chegou nisso? E realmente não foi de forma convencional, né? Foi muito mais uma visão que eu tive do que estava para acontecer. E aí eu já fui tentando me envolver com o ecossistema, né? Então, eu fiz total transição de carreira. O meu começo, ele era voltado para direito do trabalho. Eu sempre gostei de organizações, assim, no geral, de estudar organizações no geral, estudar essa relação de pessoas, de riscos com empresas também. E eu sempre fui um advogado mais generalista. Então, eu gostava de ler muito, sempre gostei de ler muito, de ler de tudo. A minha visão sempre foi mais sistêmica, sabe? De sistemas. Então, aquilo de ser um especialista só de uma área me trazia um pouco de desconforto. Mas, enfim, comecei com direito do trabalho, no ambiente corporativo, eu adorava escritório, sempre gostei da profissão de advogado mesmo. Mas eu sempre gostei de vários outros assuntos. Então, tecnologia, filosofia, psicologia, economia eram sempre coisas que estavam ali na minha lista, né, de livros, eu estava sempre lendo. É, eu passei por uma grande parte depois da minha faculdade, assim, eu parei para estudar para concurso. Eu pretendia concurso de procuradoria, ser advogado do Estado, né? E aí, nessa fase, foi a que eu li de tudo. Então, eu que já tinha essa coisa de estudar, eu acabei estudando mais ainda, estudando todas as áreas ali, várias áreas do direito. E, ao mesmo tempo, acompanhando o ecossistema que eu já era inserido, enfim, sempre gostei, sempre estava ali no meio do pessoal que a gente chama de anônimo, ou enfim, que está ali numa parte da web mais anônima. É, até que a minha grande virada de chave, ela veio mais de fora do direito, e talvez isso seja interessante a gente falar, porque às vezes a gente fica muito preso naquela bolha ali do direito, e aí não vê que o mundo está se desenvolvendo de outra forma, que o mercado está se desenvolvendo de outra forma, enfim, as ideias estão se desenvolvendo ali por fora. E aí eu lembro até hoje que o que me voltou completamente para a tecnologia foi um livro do Yuval Harari, Homo Deus. Depois que eu li aquele livro, eu tive certeza que o futuro ia ser dominado completamente pela tecnologia.
Porém, ali naquele ponto, eu ainda tinha uma visão negativa, que muita gente ainda tem hoje em dia. Que, sei lá, a gente ia ser substituído por inteligência artificial e tantos outros temas aí que a gente via até hoje sendo debatidos. A partir desse livro, eu fui correndo buscar uma pós em Direito Digital, e aí eu dei uma sorte de encontrar a pós da UERJ com o ITS, que é um instituto muito legal de tecnologia e sociedade no Rio de Janeiro. Tem professores muito, muito bons. E aí fiz a pós lá. E enquanto estava fazendo a pós, eu fui acompanhando a movimentação, Bitcoin, Ethereum, e aí fui começando a estudar mais isso. Começando a investir, começando a estudar, e comecei a me inserir nas comunidades. Eu acho que o que me levou para a Web3, eu praticamente fui para a Web3 antes, para depois voltar, entendeu? Mas não é o único caminho. Acho que a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas foi basicamente isso. Eu vi todo esse movimento, busquei ali como eu poderia me inserir de alguma forma. Me inseri na Bankless, foi onde eu mais me desenvolvi, já vim acompanhando. Então eu estive ali no começo já, quando o pessoal já estava montando, eu ia debatendo coisas sobre cripto. A gente estava ali já nessa. E eu senti a necessidade de levar isso para o direito. Então, foi até um exercício de pensar, olha, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu preciso de mais pessoas para me ajudarem. Eu vou precisar de pessoas com outras experiências em outras áreas, porque elas também vão ser utilizadas em cripto. E aí eu conheci o Fábio Sandão, né, que é o CEO do FC2M. E ele estava procurando um advogado de Web3, a gente trocou uma ideia, eu falei um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, sobre os projetos que eu estava envolvido. E a gente começou, ele já tinha uma trajetória com essa parte de cripto, NFT, e aí estamos aí, né? Estamos aqui trocando uma ideia sobre isso agora. Que legal, eu não sabia do detalhe da história, né? A gente já tinha falado sobre essa transição, mas eu não sabia o que tinha dado o start em tudo isso. E a gente estava falando até no outro podcast com a Gabriela, de que as pessoas que entram na Web3 no começo agora, que está tudo ainda muito mato, né? Elas entram por causa da paixão que elas sentem por aquilo, né? Então, a paixão vai fazendo com que as pessoas se embrenhem nesse mundo, né? E vão construindo e co-construindo com as pessoas. Porque não é uma área que já está pronta. É uma área que você está ajudando a construir, né? Então, o trabalho é outro. Imagino que seja diferente de um trabalho de um trabalho que as leis já estão prontas, os casos já são conhecidos e mais ou menos as pessoas sabem por onde ir. Nesse caso, é um processo de construção, de debate, de comunidade mesmo, discussão em comunidade e tal. Para uma pessoa que está começando a se interessar por essa área, o que você acha que é o caminho que ela deve fazer? Quais são, primeiro, antes de perguntar essa pergunta, quais são as oportunidades reais que existem no setor jurídico na Web3 hoje no Brasil? Sim, eu vejo várias oportunidades, inclusive envolvendo todas as áreas do direito, né? Se a gente pensar uma Web3 mais no sentido desse desenvolvimento, inclusive, que nós estamos, que algumas pessoas chamam de Web 2.1, Web 2.5, a gente ainda tem muito daquela parte de corporativa, que é interessante. Então, muito é aproveitado do que os profissionais do direito já têm. Ah, então, a gente pode pensar aí, para você fazer um metaverso, por exemplo, um metaverso mais corporativo. Você vai ter que lidar com diversos contratos,
e aí você inclui direito civil, você tem contratos ali de prestação de serviços que você vai ter que fazer, você vai ter que levantar obrigações tributárias, você vai ter a parte tributária, já tem gente que trabalha em metaversos, então você vai ter direito do trabalho. E aí nada disso vai mudar. Várias das regras que a gente já tem vão ser aplicadas a esses ambientes, porque eles não são descentralizados, né? Então a gente não tem tanta diferença assim. E aí essa parte já é uma forma da pessoa se inserir nesse mundo, porque, como a Adriana disse, é aquela parte de desenvolvimento, né? Então ela vai aproveitando aquilo que ela já tem e aí utilizando nesse ambiente para poder, enfim, se eventualmente ela tiver a vontade, ir mais para a Web3. E aí, quando a gente diz assim, mais Web3, temos várias profissões aí que têm se destacado assim imensamente. Na minha cabeça, o que vem de princípio é a profissão de designer de smart contracts ou legal engineers, né? Então, profissionais do direito que têm essa capacidade de pe- saber as regras, as melhores regras, para já inseri-las nos smart contracts desde o princípio, by design. Esses profissionais estão muito requisitados, eles estão se dando muito bem ali nesse ambiente dessa nova tecnologia. A gente tem comunidades grandes, internacionais que aceitam é, colaboradores do mundo todo, ao mesmo tempo elas ajudam. Então, temos aí AlexDAO, KaliDAO, algumas dessas iniciativas voltadas para essa parte mais de smart contracts que envolvem o direito. Então, essa para mim é a principal. Fora disso, algo um pouco mais palpável para quem é do direito e não tem muito conhecimento de programação, que é inclusive o meu caso, é entender a tecnologia, entender o ecossistema, entender no que se difere do tradicional e saber fazer essa parte de advocacy, por exemplo. Então, hoje, a gente vê muitas exchanges, por exemplo, que precisam de advogados que tenham noção ali desse espaço, que tenham noção dos termos, tenham noção do que está sendo construído, de como é a operação deles, do modelo de negócios deles. E isso é necessário para as empresas, porque os advogados eles vão precisar sustentar os valores dessas empresas, vão precisar sustentar o que seria melhor de pôr na lei, de pôr em alguma regulação para essas empresas. Então, por exemplo, o PL que foi discutido aí agora, é de imensa a contribuição de profissionais do direito é de imensa relevância, principalmente para as exchanges, que são as prestadoras de serviços de ativos virtuais, que são as mais, as que mais têm interesse nisso, né, de que isso se dê de forma boa para elas. E para finalizar, eu diria essas três: a profissão de legal designer ali de smart contracts, legal engineer, essa profissão de advocacy, até mesmo um lobby ali para poder saber como falar com o regulador, como apresentar isso. E terceiro, até pessoas de contencioso vai ser necessário, porque todo ambiente que está em início, né, a gente sabe que são cometidos diversos erros. E aí, por ser uma tecnologia nova, então não tem-se ainda muito conhecimento sobre aquilo, seja porque temos atores maliciosos, é inevitável. Então, a gente vai ter que ter ali uma parte de contencioso, de poder, como é que eu vou, como é que eu vou resgatar meus bens que eu perdi, por exemplo, com a FTX, com o problema que teve lá com a FTX, entendeu?
já começa a envolver ali uma parte mais de contencioso, mais de ir no tribunal. Então, você vê que todas as áreas vão ser impactadas de alguma forma ou tem alguma forma de entrar nesse ambiente, sabe? Nossa, Vitor, que demais, assim, você falou agora, que ia até ser uma das próximas perguntas, né, que a gente ia falar assim, quais são talvez as skills, né, as contribuições aí mais urgentes para esse momento de Web3 e metaverso, a gente pode falar sempre um pouquinho os dois ao mesmo tempo, e eu fico me perguntando, né, você falou de quem escreve, né, o smart contract, do pessoal para lidar com reguladores e também de contenção, né? A gente vê aí alguns casos de quem esse da FTX realmente acho que abalou um pouquinho as estruturas. E em termos do curso de direito, né? A gente parte daí, né? Os advogados e juristas partem daí. Você falou da esfera civil, vai haver uma esfera penal. Acho que mais para frente também a gente vai ter uma esfera aí previdenciária que seja, né? Por conta de, né, o que acontece com Sim. partes também de heranças e tudo mais, e outras questões que envolvem esses ativos, né? E aí eu queria te perguntar, a partir dessas áreas mais tradicionais, de que maneira ou qual delas estão ganhando mais destaque em algum estudo referente ao Web3 e metaverso? Por exemplo, eu sei que você adora falar sobre descentralização. Foi com você até que eu replico muito a sua frase, que descentralização é um processo, né? Então eu fico me perguntando, quem ainda não está totalmente íntimo de Web3, que áreas da Web3 estão carentes de estudos jurídicos, né? Eu dei o exemplo aí da descentralização, mas acho que há outras áreas, como a própria governança das DAOs, acho que há algumas áreas que exigem menos de programação, que a gente sempre envolve um pouco de tecnologia, mas quais pontos, né, teóricos, filosóficos do direito chamam a atenção hoje também na Web3, né? O que abre de oportunidade para isso? Sim. Uma área que eu acho bastante importante, que a gente tem tido, é uma necessidade patente aí que a gente consegue ver em todos os casos, é a área de compliance. Compliance, AML, é, contra a lavagem de dinheiro, enfim. Essa parte é muito importante e por mais que não, os cursos compliance seja um nome, digamos, diferente, ele tá, por trás são conceitos de regulação, você entender de direito administrativo, de direito do mercado de capitais, enfim. Essa parte eu arriscaria dizer que hoje é a que tem tido mais procura. Ah, é só a gente pensar, por exemplo, o grande desafio de know your customer, né? De que você precisa ali colocar regras ou até que ponto a gente vai chegar nisso, se a gente vai fazer quais dados a gente vai precisar de cada pessoa nesse processo aí de descentralização, o que é importante, o que já é demais. Então, você vê que isso tem bastante impacto ali no ecossistema. Isso me lembra até do recente caso, né, da MetaMask, que é uma das maiores aí wallets de cripto, que que atualizou a política de privacidade para falar justamente sobre essa parte aí que tem a ver com compliance, KYC, privacidade, proteção de dados pessoais, para falar um pouco disso, né, de quais dados eles iriam coletar, e aí já gerou todo um rebuliço. Vocês sabem como é que é, tem uma parte que não quer, tem uma parte que acha que tem que ser desse jeito. Então, é muito assim, né? Acaba sendo qual esfera talvez o profissional do direito vai querer defender até. Eu já consigo ver até duas vertentes aí de doutrinas. A gente tem muito isso no direito, né? Uma doutrina de tal modo, uma oposta, uma ali no meio. Geralmente é assim, né? Então, a gente vai ter profissionais que vão defender um KYC muito forte, outros que já vão defender um pouco mais
desse processo de descentralização, como é que a gente vai fazer, e não é fácil. Vamos ter que pensar, a gente está fazendo justamente o que vocês falaram, a gente está construindo, a gente quer trazer a filosofia, os mandamentos, os princípios do direito para o que tem de melhor do direito para esse ambiente, porque a gente consegue ver que isso traz melhorias para a sociedade no geral, né? Então, acho que essa parte de compliance, privacidade, focada em cripto, é algo que a pessoa já pode ir pegando para estudar, para poder se destacar no ambiente. Quando você falou de MetaMask, eu lembrei que recentemente, eu acho que a Boca Rosa lançou um produto chamado MetaMask, que ela fez uma propaganda lá do metaverso, né? Uma linha de produtos com temática do metaverso, e a máscara de cílios ela nomeou de MetaMask, né? E daí eu levantei uma questão lá dentro do grupo, que é assim, tá, se a MetaMask, que é uma organização descentralizada, né? Como que fica essa parte de direitos autorais? Ela tem um CNPJ que garante a ela o uso do nome? Como que é? Daí eu acho que também essa parte de direitos autorais vai vir muito forte, né, Vitor? Com certeza. Propriedade intelectual, o Fábio, ele sabe tudo, né? O Fábio que trabalha aqui comigo. Então ele acaba pegando mais, ele acaba guiando mais essa parte. E, de fato, quando a gente fala de NFTs, por exemplo, É, não deixam de ser marcas, né? Em alguns casos. Então, como é que a gente vai fazer essa proteção dessas marcas? Isso tem que ser, se não tiver uma visão ali jurídica para poder ajudar, acaba acontecendo isso. Sua marca vai ser utilizada por outra pessoa, de forma que não era a intenção. Agora, falando mais desse caso aí da MetaMask, a MetaMask, na verdade, é uma empresa, né? Então, ela teria ali como talvez buscar seus direitos, se isso afetasse ela, logicamente. Mas na parte de criptos, Web3, descentralização mesmo, é engraçado porque a gente vê um movimento de não ter essa proteção intelectual, né? Então, de certa forma, os projetos eles querem que você use aquela marca e para poder difundir ainda mais aquilo, né? Então, é uma mudança de paradigma total. Você vê como é que até o pensamento sobre propriedade intelectual está sendo construído, está sendo discutido, debatido. É outra área, ótimo. Excelente exemplo aí de área propriedade intelectual voltada para NFTs, voltada para marcas, proteção de direitos autorais, muitos artistas, né, na Web3. Não foi curioso esse exemplo que a Adriana trouxe, porque assim, a partir do momento em que a gente começa a se confrontar com notícias, né, e acompanhar algumas coisas, a gente percebeu que teve um caso específico em que a gente ficou discutindo, não sei se era Domino's ou McDonald's, que estavam no metaverso. E efetivamente não estava. Alguém fez o que seria um quiosque, porque você pode criar, né? Efetivamente, qualquer coisa dentro daquele metaverso. E eles usaram o mesmo layout, as mesmas cores, e a empresa teve que vir aqui, né, para o outro mundo dizer, ó, não somos nós, não está autorizado, e não sei nem qual foi o desdobramento jurídico disso, né? Direitos autorais, com certeza, aí os NFTs acho que causam uma revolução, principalmente para artistas digitais, porque é muito legal a gente falar dos outros episódios, a gente vê muitos outros profissionais, né, Dri, que estão. São várias coisas possíveis de se fazer na Web3, e como os advogados, assim como aqui no mundo real, também vão estar presentes em várias esferas, né? A gente acompanha também marcas que entram através das patentes que elas registram nos Estados Unidos, né? Tem um sistema que acredito que seja um pouco diferente daqui do Brasil. Então a gente fica dividido entre esses dois mundos. É,
eu acho que seria legal perguntar sobre skills, né, da galera que está saindo. Faculdades de Direito não estão preparadas para discutir isso tudo que você já está trazendo aqui para gente. Ah, vamos ter aqui uma muito específico, né? Vamos oferecer agora um encontro para discutir criptoló. Mas que skills são importantes para os advogados que queiram começar aí a atuar na Web3, né, a começar a pesquisar dessas áreas todas que você falou? Que skills são importantes? E podem ser tanto skills, a gente sempre fala aqui para os convidados, olha, tanto as skills soft, né? Ah, olha, tem que ser resiliente com Web3, tem que ser, tem que saber lidar com o estresse e com a ansiedade, mas também outras skills que sejam muito relevantes para a área do direito, né? Um conhecimento específico que traga ali da faculdade de direito e que ajude a atender este novo mundo, esses mundos paralelos que já nos cercam. Sim, eu diria que em termos de soft skills a pessoa tem que ser mesmo resiliente, porque é uma subida e descida, né, o tempo inteiro, digamos assim. A pessoa tem que ser curiosa, tem que ter curiosidade, tem que ter iniciativa, porque ela vai ter que procurar por conta própria muita coisa. Então, é, aquilo que a gente sempre fala, né, em do your own research em cripto, é muito por causa disso, porque você vai ter que procurar, vai ter que ir aos poucos e às vezes ali entrar numa furada para depois entender por que isso aconteceu e até você ir chegando no momento que você já vai saber o que fazer ou não, né? Então, curiosidade, resiliência, a pessoa tem que, ela tem que gostar de tecnologia um pouco, ela tem que, pelo menos, entender a tecnologia como uma ferramenta, como usar essa ferramenta de forma positiva, porque não adianta questionar, digamos assim, aquilo ou tentar impedir que aquilo aconteça. É mais uma ferramenta para o ser humano, é uma forma dele se desenvolver as coisas, o mundo, enfim. Então, eu acho até que tem que ter se não tem, buscar essa visão positiva sobre a tecnologia, entendeu? Eu vejo muita gente que acaba criticando porque tem medo, né? Como eu mesmo falei, quando eu entrei para isso, foi muito mais por medo. Eu vi ali, meu Deus, os empregos vão acabar, tudo vai mudar, o que que eu vou fazer? E aí eu fui alterando isso para perceber que, na verdade, eu faço parte desse movimento, a gente faz parte desse movimento, então vamos ajudar a construí-lo, vamos construir o futuro em comunidade, construir juntos. Então, curiosidade, iniciativa, persistência, resiliência. Questão de hard skills. A pessoa ela vai precisar estudar um pouco da tecnologia, estudar um pouco ali de blockchain. Eu sempre recomendo começar pelo Bitcoin, entender o Bitcoin primeiro. Depois que entender o Bitcoin, por que que o Bitcoin é revolucionário, começa a ver o que que os outros projetos têm de diferente para ver se aquilo ali realmente é diferente ou não. E isso já evita muito do que temos hoje em dia, né, de muitos scams e tal. Então, vai ter que entender de blockchain, vai ter que entender de cripto. É difícil passar por isso é, sem entender um pouco ali de cripto, do contexto também, da tecnologia. É, acho que o principal é soft skill para ter curiosidade, persistência, tudo isso. E a hard skill mais tecnológica. E se eu pudesse dar uns 20 centavos a mais aí, também tentar pegar um pouco de gestão, de governança, de conceitos de administração e tentar linkar com direito. Porque a gente precisa de uma visão também daquele profissional em T, né? Que tem sido falado por aí. Em tempos de muita mudança, aquele profissional que consegue ter uma visão ampla e, e saber para onde ir,
ele costuma se antecipar, né? Muitas vezes costuma ir ali no caminho melhor, saber evitar os problemas. O que a gente tem feito no escritório, por exemplo, é ter esse approach mais baseado em riscos mesmo. Então, o que a gente faz? Se a gente sabe que os projetos eles estão se desenvolvendo, a regulação ainda não está madura, a gente vai focar em evitar riscos com o que a gente já tem e observando o panorama geral da regulação. Então, riscos de tributário, riscos de compliance, de privacidade, os projetos podem fazer ali, nem que seja no mínimo no MVP deles ali, para poder já começar a rodar, o que é bom de já ter certinho juridicamente, entendeu? O que a gente já pode ali ir fazendo junto com o projeto, crescendo junto com o projeto. É o jurídico trabalhando junto com o projeto para o projeto se desenvolver bem, sabe? Eu acho que essa é a parte de hard skill que eu diria interessante dos profissionais se atentarem. Como eu trabalho antecipadamente, ao invés de só focar no enforcement ali ou de reverter uma situação que já deu errado, sabe? Como é que eu vou ajudar ali o compliance preventivo? Como é que eu vou ajudar o projeto preventivamente, observando possíveis riscos? Acho que esse é o mais legal aí de buscar. Considerando isso, Vitor, que você acabou de dizer, eu, eu comecei a pensar, talvez o jurídico seja uma das maiores oportunidades para profissionais dentro da Web3, porque imagina, tudo precisa de jurídico. Qualquer projeto que uma empresa vai lançar, qualquer ação que ela for fazer no metaverso, qualquer NFT que ela for lançar, ela precisa do respaldo legal. Qualquer tecnologia que for ser lançada, sei lá, aplicações de inteligência artificial, tudo precisa do contorno da lei para aquilo poder ser lançada comercialmente, né? Quando a gente fala de pessoa física, né, que a Web3 começou na pessoa física, né? Um monte de gente maluca fazendo as coisas e tal, até que realmente se tornou uma coisa profissional. Quando a gente fala de profissional, a gente não pode se esquecer das leis, dos contratos, das regras. Então, eu acho que fiquei pensando, talvez o jurídico seja uma das grandes áreas que vão precisar de profissionais, né? Que vão ter muitas oportunidades. O que você acha? Com certeza. A gente não tem como deixar de lado, né? Eu acho que às vezes tem muito desse preconceito. A gente não tem como deixar de lado ali a ajuda que o jurídico pode dar. O que acontece hoje em dia é que o que o empreendedor ele acaba não gostando muito, né? O direito tem muitos entraves. Então, como é que a gente faz para diminuir isso? Como é que a gente vai tornar o direito, na verdade, um aliado, sabe? Vamos ajudar o empreendedor ali a tocar o projeto dele, sabe? Vamos construindo junto com ele. Isso vai demandar muito do profissional do direito, assim como da outra parte. A outra parte ela vai precisar entender que ela vai precisar do advogado como aliado, e o advogado vai precisar entender que tem que tomar um pouco desse viés de empreendedor também, desse entender do negócio, para poder, ó, a gente consegue fazer assim nesse momento, assim você vai caminhando bem, vamos fazendo o projeto juntos, vamos desenhando esse projeto, vamos desenhando as coisas juntos, a parte de legal design, né, que a gente fala. E aí você vê que não tem como deixar de lado tudo que o direito já tem construído. Muito que a gente faz é pensar sobre melhores práticas, ou a nossa educação já é praticamente toda essa, né? Riscos de coisas, de fatos, de situações. Já é a educação jurídica praticamente é isso. A gente pensar
é, ah, qual vai ser a sanção se alguma pessoa fazer tal coisa? O direito é, se a gente for aí traçar escrever uma frase aí simplíssima do direito o que acontece se eu fizer tal coisa? É assim, né? A gente já faz isso normalmente, então como é que a gente pega isso que a gente já tem, joga ali para esse ambiente? A gente vai ter que entender do ambiente e vai ter que entender do direito. Então, o importante é aliar isso, é achar um meio termo. É não ficar muito na posição defensiva que às vezes o jurídico tem que as pessoas têm essa visão do jurídico de que não pode, porque tal lei diz tal coisa, tal regulação diz tal coisa, e tentar entrar nesse meio a meio. Ó, não, dessa forma aqui vai ficar muito arriscado, não é muito legal, dessa forma aqui a gente consegue, então vamos tentar dessa forma aqui. E aí é isso, é sempre trazer essa visão de que isso que a gente tem de ética do direito, levar para um ambiente que a gente sabe que às vezes falta muito disso, mas a gente tem e a gente precisa, inclusive, pegar isso, a nossa educação e levar. Então, é exatamente como a Adriana falou, é uma é um mundo aí para os profissionais do direito. Se eles perceberem que eles têm esse papel, eles têm essa possibilidade de ajudar, é, é ini- iniciativa, é bola para frente, tenta se envolver e ajudar mesmo. É verdade. Certamente os advogados permeiam tudo das nossas vidas e acontece o mesmo do outro lado, né? E até assunto polêmico, né? Quando a gente coloca aí um pouco da regulação, porque a gente tende a pensar, é descentralizado e não. E aquilo, né? Os dois mundos podem coexistir também. Aprendi isso com o Vitor lá no nosso primeiro podcast com ele. Esses dois mundos podem coexistir, tá tudo bem com os dois mundos coexistindo, né? Mas sim, né? O ordenamento, né? A boa prática, né? Qual é a boa conduta para a gente ter realmente uma web que cumpra com as promessas dela, né, de descentralizada, focada nas pessoas, né, soberania de dados, a nossa identidade, né? Nos últimos podcasts, acho que a gente até falou isso, né? As pessoas ficam com o conceito de Web3, a gente fala, olha, a gente tem dificuldade em entender o Web3 porque a gente não entende a importância dos nossos dados, a importância da nossa identidade, né? O valor da governança. O Vitor acabou por responder uma das minhas últimas perguntas aí, quando ele fala, né, das primeiras coisas as pessoas lerem para os advogados aí que queiram, advogados e juristas, né, queiram entrar na Web3, que você deu a dica aí de entender a Bitcoin fabuloso. Eu vou perguntar para a Adriana se ela tem mais alguma curiosidade, mais alguma pergunta aí no assunto para ela poder fechar. Eu tenho todas, eu ficaria aqui falando com o Vitor para sempre. Porque esse assunto, para mim, de leis, por exemplo, propriedade intelectual, é um assunto que eu ficaria aqui horas, porque eu Sim, acho que tem tantos vieses, assim, tem tantas situações que ainda não estão definidas, que eu acho que tem muito espaço para discussão. Mas a gente já passou do horário, né? Eu vou liberar o Vitor. Queria agradecer muito a sua presença, Vitor, de novo, e espero que tenhamos outras oportunidades de te receber aqui. É sempre um grande prazer falar com você. E é isso, muito obrigada. eu agradeço, gente. Sempre bom falar com vocês. As perguntas de vocês são sempre as melhores, hein? Jura? Olha, Juro. a Se- gente, a gente fica Sempre feliz em me saber. deixando ali no. Tem que pensar um pouquinho antes, com o que eu vou falar. Muito Não, bom, isso é muito bom. bom. A Que gente tem que Eu legal gosto. fazer, ouvir isso. não é? A gente fica feliz porque as nossas perguntas elas têm que ser pensadas de uma maneira que traduza, né, para quem não está vivendo esse mundo, Perfeito, mas ao mesmo tempo que a gente também traga novos insights. E a parte com mais legal certeza. dessas conversas, e especialmente dessa série agora que a gente, até para nós que já estamos ali em Sim, Web3 e convivendo com vários Aham, cases e profissionais, toda vez que a gente conversa com alguém de alguma área, né, a gente selecionou aí 8 áreas, sempre vem um insight de alguma coisa que
às vezes a gente não prestou atenção, e é legal a Aham. gente descobrir Sim, coisas novas, né? É legal não saber tudo e se encantar com o novo. Hoje sim. mesmo, nessa conversa da gente falar ali do design de contratos, eu falei, meu Deus, claro, eu nem sabia que já tinha um nome. Tem umas profissões Ah, novas que a gente nem sabe o nome. Sim, E é faz verdade. todo sentido, mas a gente não está ali dentro. E que bom que você pôde trazer mais uma vez a sua tranquilidade, né, para o nosso podcast e falar de assuntos. É um assunto. Gente, falar de Uhum. direito é sempre um assunto difícil. E o Vitor vem com uma paz, parece que a gente está falando de coisas assim transcendentais da alma. Eu adoro. É Eu acho Por muito verdade. bom. dentro, por dentro a cabeça tá borbulhando, né? Gente, disfarça tão bem, porque isso aqui vira vídeo. Quem assistir olhar para o Vitor fica, gente, que É. paz de alma, eu É, adoro desse mundo caótico. Muito obrigada por estar conosco imagina. novamente. Teremos outras oportunidades. Ao Vitor, todo sucesso também aí. Sei que ele é um grande estudioso, está sempre em movimento. E a gente vai se falando, né, Dri? A gente tem outros encontros pela frente. Vitor, muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau.